Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre o duplo padrão moral de Lula e companhia. Hoje nós vamos analisar os dois pesos e as duas medidas do PT quando o assunto são os direitos humanos e a resposta que o Estado deve dar a protestos de greve de fome. Recentemente, um evento fechado para a militância petista na bela Maceió, capital das Alagoas, Lula relatou a sua participação no processo de soltura de criminosos internacionais e militantes extremistas envolvidos no sequestro de um grande empresário brasileiro lá no final dos anos 80. Claro que ele aproveitou o ensejo para elogiar e para bajular o recordista de inquéritos engavetados no Supremo Tribunal Federal, o senador Renan Calheiros. Porque foi naquele ano que eu conheci um jovem candidato a deputado estadual, que era o companheiro Renan Calheiros. Isso há 42 anos atrás. E a nossa amizade, ela foi crescendo, às vezes mais afastada, às vezes mais próxima. Depois o companheiro Renan virou ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. E tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Obviamente, o Lula não resiste à tentação de faltar com a verdade e já começa desinformando sobre a nacionalidade dos criminosos. Não eram 10 presos brasileiros, coisa nenhuma. Eram 5 chilenos, 2 canadenses, 2 argentinos e apenas um brasileiro. E todos integrantes do movimento de esquerda revolucionária, o MIR, e das Forças Populares de Libertação, a FPL de El Salvador. Seu objetivo era usar o dinheiro do resgate para financiar a guerrilha armada e de inspiração comunista naquele país da América Central. O sequestro foi interrompido por ação da polícia, mas durante uma semana, os radicais mantiveram o empresário em cárcere privado, sob constante ameaça de morte, uma desumanidade marcada pela violência física e pela tortura psicológica. Lula parece ter ignorado esse pequeno detalhe e fez questão de interceder a favor dos criminosos junto ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Vejam o relato nas palavras do próprio embaixador da criminalidade. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim: presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. Bom, o que o Lula chama de erro cometido por jovens, o Código Penal chama de crime hediondo praticado por maiores de idade. O sequestro é uma prática tão repulsiva, é uma prática tão violenta, que a lei atual não permite fiança, não permite indulto, nem liberdade provisória ao sequestrador, que, por sua vez, é obrigado a iniciar sua pena em regime fechado. Hoje em dia, até aquele crime de extorsão qualificada por restrição de liberdade, conhecido popularmente como sequestro relâmpago, porque dura só alguns minutos ou algumas horas, foi incluído no rol dos crimes hediondos, dos crimes mais graves, segundo a lei. Mas, enfim, para o Lula, esse comportamento desumano e criminoso não passa de um erro quando é cometido por simpatizantes da esquerda. Mas vamos seguir com o relato emocionado do nosso diplomata de cadeia. O Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Esse é o Brasil do Lula, um país que aplaude a soltura de criminosos violentos e que obriga o Estado a ceder às demandas de sequestradores presos. Esse tipo de postura institucional, protagonizado pelo Lula, pelo Renan Calheiros, pelo Fernando Henrique Cardoso, é tão absurdo que já foi criticado pelo próprio Lula como uma insanidade. Aspas.
A greve de fome não pode ser utilizada como um pretexto de direitos humanos para liberar as pessoas. Imagine se todos os bandidos presos em São Paulo entrarem em greve de fome e pedirem liberdade. Pois é, Lula, haveria uma ruptura total da garantia da lei e da ordem, uma inversão de valores em que o bem-estar de um criminoso seria considerado mais importante que a própria justiça. Mas por que será que o Lula de 2010 era contra o Estado ceder a greve de fome dos presos, sendo que o Lula de 89, ao que tudo indica, o Lula de agora apoia esse tipo de política criminal? A resposta não está no crime. A resposta está em quem cometeu o crime e com qual objetivo. Nos anos 90, o Lula atuou para livrar da cadeia os sequestradores do empresário, mas isso porque eles buscavam financiar uma guerrilha socialista em El Salvador e eram militantes extremistas de esquerda, politicamente identificados com PT e Caterva. Da mesma forma, no seu último dia de mandato como presidente, o Lula decidiu negar o pedido de extradição para que o terrorista de esquerda Cesare Battisti cumprisse a sua pena por assassinato na Itália. E pior, algum tempo depois, o PT ainda premiou o advogado do caso, o doutor Luiz Roberto Barroso, com uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Então, feita a devida contextualização, vamos retomar aquela frase do Lula em 2010, aspas, a greve de fome não pode ser utilizada como um pretexto dos direitos humanos para liberar as pessoas. Saibam que o Lula disse isso quando foi perguntado sobre a greve de fome dos presos políticos em Cuba, a mais sanguinária aí de todas as ditaduras da América Latina. Os grevistas eram apenas opositores ao regime tirânico de Fidel Castro. Eles não tinham sequestrado, eles não tinham ameaçado a vida de ninguém. Eles apenas queriam liberdade para o seu povo. Um desses presos políticos cubanos passou mais de 80 dias em greve de fome e morreu às vésperas da visita oficial do então presidente Lula à Havana. Nesse caso, o Lula não moveu uma palha pelos presos em inanição e nunca disse que a sua morte representaria uma mancha na biografia do ditador Fidel Castro. Parece que a empatia do Lula é bem seletiva. O que move o líder petista não é a compaixão pela juventude encarcerada ou pela fome auto-infligida. O que Lula quer, o que o Lula sempre quis, é livrar da justiça militantes de esquerda como ele, ainda que sejam criminosos, como ele já foi considerado um dia. Quando ainda era presidente da República, Lula não se abalou com a greve de fome de um bispo da Bahia, que inclusive havia militado pelo PT. Dom Luiz Fábio Cápio parou de comer por 24 dias em protesto contra a transposição do Rio São Francisco. A greve se encerrou quando o religioso desmaiou e foi internado numa unidade de terapia intensiva. À época, Lula afirmou, aspas, se o Estado cede, o Estado acaba e o Estado precisa funcionar. Nós encerramos com a conclusão do editorial de 26 de junho do jornal Gazeta do Povo, que inspirou o boletim de hoje. Aspas, a greve de fome é um recurso extremo. Concorde-se ou não com ela, é ponto pacífico que um preso político injustamente encarcerado e um líder religioso contrário a uma obra têm motivos muito mais dignos para fazer uma greve de fome que um bando de sequestradores interessados em sair mais cedo da cadeia, onde pagavam por seus crimes. Qualquer um deveria ser capaz de reconhecer isso, menos Lula, que intercedeu pela vida dos bandidos de esquerda, mas não dispensou o mesmo tratamento a quem ousou enfrentar governos de esquerda. Ao narrar com orgulho o que fez em benefício de criminosos, Lula consegue o que parecia impossível, descer mais um degrau na escala da degradação moral na vida pública. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.